Maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus, mano. Pelo que você contou do bailinho no outro episódio até, se você não viu, não sabe o que é o bailinho, assiste o outro episódio do Nick, que ele fala bastante, o tanto de coisa que aconteceu, um monte de milagre, um monte de testemunho, foi sensacional. Tomara que tenha um movimento desse novamente. O que eu sinto, e eu compartilhei isso brevemente, mas eu acho que é importante falar, é que, tipo, cara, eu não acho que dá pra você ver um romper se você não tem pessoas que elas são obcecadas. E o que aconteceu com a gente no bailinho é que a gente foi traumatizado. No melhor sentido do mundo, a gente foi marcado. Porque você vê um nível da glória e do mover de Deus que nada mais te satisfaz. Você acha válido pedir por um chacoalhão desse na vida? Eu acho que se Ou você acha mais válido que isso pedir pelo aconteça? chacoalhão. Eu acho que o chacoalhão ele é parte obrigatória do processo. Se você quer viver algo como assim. Se você está numa busca, ele vai Se acontecer. você quer uma busca nisso, precisa balançar a estrutura, porque senão você não consegue quebrar a mentalidade de rotina, de mesmice, de inércia que você tem, porque você não é consumido pelo negócio. Então, quando a gente viveu, todo mundo que eu converso até hoje, que viveu essa época do bailinho, a galera é consternada. Porque o cara ele pode estar no trabalho dele ganhando muito dinheiro. Tem uma galera hoje que está no mercado financeiro, que era tipo adolescente do bailinho. Os caras hoje estão na berrinha ali, ganhando grana. Que é tipo assim, dezenas de milhares de reais por mês. O salário do cara é tipo 19, 28 mil. Caramba. E ele tá com menos de 25 anos. Sabe que o cara chega pra mim e fala assim, ó. Vez ou outra, dá fechamento de mês, passa fechamento de mês. Eu olho pro meu trabalho e falo assim, ó, isso aqui não é suficiente se eu não ver a glória de Deus manifesta aqui. Caraca. Então o cara tá no mercado de trabalho, mas o sonho dele não é o salário. Eu quero ver o mesmo nível de romper aqui no escritório. É a movimentação. E aí você começa a criar os verdadeiros Daniéis. Que é o cara que tá dentro do sistema, sabotando o sistema de dentro para fora. É o cara que tá lá dentro no olho do furacão, mas a essência de Daniel é essa. Porque o que a galera não tá entendendo é que não tem trabalho crente. Se eu chegar para você e falar assim, ó, ô Vona, o que você acha de trabalhar para um cara que ele é assassino, promove orgias coletivas, ele faz abuso sistemático de minorias, tá? E ele é uma das pessoas mais corruptas que já viu na história. Você pode trabalhar como assistente dele? Meu Deus. Isso é Nabucodonosor. É essa pessoa que Daniel servia. É essa pessoa que comandava o lugar onde Jeremias fala, orem pelo sucesso da Babilônia. É esse cara que comanda o negócio. É duálico na nossa cabeça. É tipo, por quê? Só que ao mesmo tempo, Daniel é o cara que fala assim, ó, eu não vou fazer nada do jeito que vocês fazem, eu vou fazer desse jeito e eu vou ser o melhor aqui dentro. Então, quem era o mais forte, quem era o mais bonito, quem era o mais robusto? Daniel e os outros meninos. E essa tensão eu não sou daqui, eu trabalho para aqui. Você sabe que eu não compactuo com nada, porque eu sou estrangeiro por definição, mas eu sou tão bom que você não me manda embora. E essa é a tensão da sabotagem. Porque Daniel estava sabotando o sistema de dentro para fora. Então, ele estava ali sendo embaixador de você olhar para ele e falar assim, esse cara é estrangeiro. E hoje o problema é que eu estou criando uma geração que a gente... Porque a maioria das pessoas hoje tem voz, vive de ministério. Então você começa a criar uma mentira que você só serve a Deus vivendo de ministério. Você só serve a Deus se você largar o seu emprego. Você só serve a Deus se você estiver ali. Isso não é verdade. Eu preciso que você vá para o mercado financeiro. Isso cabe em todas as áreas? Para mim, tudo. Porque é redenção. E eu preciso saber estar lá dentro da Babilônia sem ser babilônico e sem concordar com a Babilônia. Nick, mas é uma tensão, porque esse é o modelo de Daniel. Uma coisa que circunda, por exemplo, músicos. Você vê muito cara que se converte, mano, toca na noite, faz qualquer outro tipo de serviço, se converte. Se ele não é obrigado a mudar e parar e achar outro emprego, ele se obriga a isso. E você crê que isso não precisa acontecer? Cara, e eu acho que ele tem que aprender a trabalhar com discernimento. O dom mais valioso para nossa direção é discernimento de espíritos. Tem muita pergunta como essa. Tipo, cara, e Nick, qual é a margem? Irmão, eu não sei qual é a margem. É teu discernimento mas do espírito. Mas você tem que garantir uma coisa. Primeiro, que você está lá dentro. Segundo, que você está sabotando o sistema. Mas que o sistema ainda te quer. Porque essa é a tensão de Daniel. É o cara tá lá dentro, Sim. No olho do furacão, e o negócio é, tipo, cara, eu quero que você seja o cara que vai chegar pro seu chefe e ele vai falar assim, mano, você não vai em nenhuma festa, você não bebe, você não fala palavrão, você não compactua com as nossas piadas de mau gosto, você é honesto demais, a gente não consegue fazer esquema, mas seu trabalho é tão bom e tudo que você coloca a mão dá tão certo que ao invés de te demitir, mesmo eu estando irritado com você, eu vou te dar uma promoção. E eu recebi uma pessoa falando assim, mas o ambiente corporativo é trash. Irmão, o inferno é trash. Isso é trash. É que falta, de novo, esse negócio que é um bagulho que você consternou, você foi marcado.
É o que fala de circuncisão no coração. É visceral, né? A circuncisão, ela é uma marca. Ela é uma marca de espada. Ela é um corte, ela é uma cicatriz. Só que a circuncisão no coração, ela não é mais no piu-piu. Ela não é mais visível, ela é aqui. Então não tem como. A pessoa não vê de fora, mas quando ela se relaciona comigo, com quem eu sou, ela vê dentro. Tá lá. É visível. É indiscutível. Eu sou circuncidado no coração. E o que eu creio é que até mesmo a tensão que eu comecei a gerar é o que eu fiz no bailinho, eu quero começar a fazer dentro do escritório. Então, até na verdade é uma questão para quem está assistindo a gente, tipo assim, mas eu não trabalho no mercado financeiro, mas no meu trabalho não tem 40 pessoas para eu falar de Jesus. Vou contar um testemunho, que na verdade é da minha mãe, esse testemunho. Beijo, mãe, te amo, beijo, pai. Celinha. Não dá beijo só para a mãe, para mandar para o pai é ruim, né? Baraquinha é possível. Mas a minha mãe, esses dias agora, ela começou... Ela até nem tá mais. Ela estava cuidando de uma senhora com Alzheimer. E aí ela passava o dia com a senhora, só dentro de casa ali, de auxiliar. E a família, você não lembra se era espírita, mas não era cristã, alguma coisa assim. E minha mãe, na verdade, ela contou que a pessoa que tem Alzheimer, ela fica pouquíssimo tempo lúcida, né? Ela tem alguns flashes de lucidez, mas a maioria do tempo ela está, sei lá, está em outro lugar, né? E nisso tudo, eu não lembro certinho como é que a minha mãe falou, mas é tipo assim, minha mãe meio que tipo assim, nossa, por que eu estou aqui? Essa coisa toda, né? E teve um momento, depois, sei lá, de alguns meses minha mãe estava lá, ela teve um momento de lucidez, a mulher, e eu acho que minha mãe estava cantando. Mãe, se não foi isso, me perdoa. Mas eu acho que ela estava cantando. A mãe do Benji no comentário, a história está toda errada. Tá tudo errado. Eu não lembro certinho, faz tempo que ela contou. Eu não lembro se a minha mãe estava cantando um louvor, e junto, né, com a senhora lá, alguma coisa assim, e a mulher, acho que falou, canta mais, que essa música é muito bonita, canta mais, e deu um momento de lucidez na senhora. E nesse momento de lucidez, minha mãe sentou, falar de Jesus, papapá, vamos fazer uma oração, então eu quero fazer essa oração. E fez, a mulher confessou Jesus, fez uma oração, entregou a vida. Momentos depois, ela já, de novo, sumiu lá no Alzheimer. E alguns tempos depois, minha mãe saiu da casa dela. Mas, tipo assim, no momento de lucidez, ela confessou Jesus, a única vez da vida, de uma senhorinha, que já está, infelizmente, já está nas últimas. E minha mãe cumpriu o papel dela em 2 meses que ela ficou lá cuidando da senhora. Então, é isso que eu tô falando. É tipo, a questão não é o escritório, não é se tá no mercado financeiro, não é se você é músico, é onde você tá, é um ambiente para manifestar a glória de Deus. E a gente tem a gente criou uma cabeça de que servir a Deus é exercer função ministerial. Então não é que eu estou no ministério. E aí a pessoa transforma todo o serviço dela ao Senhor se ela cuida de grupo pequeno. sim, Se ela cuida do ministério de geracionais. É. Se ela está servindo na área de operação da igreja. Totalmente reduzido, né? E vira uma questão de, cara, eu preciso manifestar o reino. E como é que eu manifesto o reino? É o caráter de Cristo. É o amor e a graça escandalosa de Jesus. É o poder manifesto do Espírito Santo acontecendo, cara. É trabalhar através de favor e revelação do Senhor. É eu, como cristão, saber que a oração é executora. Oração não é uma prece de karma, de eu estou desejando algo. Não, oração é um efeito executor. Quando eu oro, existe algo se movendo no espiritual que afeta o físico. Então, quando eu estou orando pelo contrato que eu estou fechando no meu trabalho, quando eu estou orando pelo cliente que a gente está fechando, quando eu estou orando pelo problema, algo está sendo movido no espiritual. Então, ter alguém que ora no trabalho é vantagem competitiva. Porque eu estou trazendo reação. E isso é um negócio muito louco, porque se eu acredito que oração funciona, eu acredito que oração sobre o meu trabalho funciona. E se oração sobre o meu trabalho funciona, irmão, eu estou movendo a coisa que é física pelo Espírito. Existe algo mais poderoso do que isso. E essa é a sacada de orem pelo sucesso da Babilônia. É tipo assim, a glória de Deus é manifesta em tudo que eu faço, como filho e embaixador do reino. Então, quando eu oro e acontece, a glória de Deus é manifesta. Quando eu ministro e alguém tem um encontro, a glória de Deus é manifesta. Quando eu sou a pessoa que manifesta o caráter de Cristo e eu gero constrangimento no ambiente, sabe o que eu estou falando? Sim. Que é quando você é tão pacífico que a pessoa se constrange. É quando você é tão amoroso que a pessoa se constrange. É quando você tem tanto domínio próprio que a pessoa se constrange. Esse constrangimento é de Deus. E quando tudo isso acontece, o reino de Deus é manifesto e expandido. Você tem isso com José, cara. Os seus foram beneficiados quando eles voltaram a ele. É isso. O reconheceram, foram lá, foram beneficiados por conta da gestão dele no Egito. E, cara, a galera não reconhece isso. Os seus são beneficiados
quando você exerce um papel real na isso. sociedade. E até para pegar a questão que você quer falar de mídias, isso é uma crise que eu sempre vivi, que é, meu conteúdo sempre foi sobre mídias e muito cristão. Mano, Nick, você está falando de cura? Agora você está falando de estratégia de marketing Sim. Porque o Instagram não é um Instagram de marketing. O Instagram não é um Instagram sobre avamento, cura. É o Instagram do Nick. E o Nick é os dois. 100%. E essa confusão sempre foi intencional. Porque eu quero que você comece a entender que as duas coisas são sacras. Eu ser um profissional de marketing exemplar, referência de mercado, que tem agência, que tem faturamento alto, que trabalha com honestidade, que trabalha com verdade e que é ponta de lança em pioneirismo, em tendência, que está conectado com os maiores players do mercado, isso glorifica a Deus. Da mesma maneira que eu também sou chapado no espírito, amo Jesus, loucura doideira. Por quê? Porque é quebrar a noção do sagrado secular. E tipo, mas eu quero servir a Deus, eu preciso trabalhar. Não. Você pode servir a Deus fazendo o que você faz. Por quê? Porque isso também é sobrenatural. A história do sacro e o profano sempre circundou a cabeça, muito do brasileiro. Muito mais por causa dessa herança romana, né, romanista, do sacro e do profano. Tudo é dicotômico, tudo existe dois lados apenas. E o que eu preciso fazer é separar o que é antibíblico. Exato. Mas eu só separo o que é antibíblico quando eu sou uma pessoa íntegra. Em tudo que eu faço, eu manifesto a palavra de Deus. E o antibíblico também ronda dentro da igreja. Exatamente. Da própria igreja. E eu preciso sinalizar os dois. Então, assim, Nick, então quer dizer que eu vou ouvir qualquer música? Não! Você vai ser extremamente seleto. Só que você não vai ter a narrativa burra de, não, só porque é cristão eu posso ouvir. Não, só porque não é cristão. Porque tem gente cristã que você não deveria estar ouvindo. Exato. Você tinha que estar sendo um pouquinho mais intencional em ver o que o cara fala, puxar a ficha das coisas que o cara faz. Tanto música quanto muito mais pregação. Muito mais pregação. Por quê? Porque eu não quero ouvir a música cristã. Eu quero glorificar o nome de Deus. Então, a minha intenção no que eu ouço é glorificar o nome de Deus. Então, eu vou estar ouvindo o Kevin e o Chris? Provavelmente não. Provavelmente não. Porque eu acho um pouco difícil. Eu vou estar cantando o Zé Felipe? Também provavelmente não. Léo Santana? Léo Santana? Talvez não. Mas pega um Milionário Zé Rico pra você ver a mensagem. Mas assim... Aí você vai ver o que é santificado. E esse é um discurso, a gente citou o Davi Lago antes, é um discurso de, cara, que sonho a gente voltar a ter os cristãos sonhando em estar na universidade. Que sonho. Eu tenho um comprometimento de semestre que vem, vou entrar no meu mestrado. Meu mestrado de marketing. E eu tô com uma vontade enorme de ir até o doutorado. Por quê? Porque tá tudo bem eu ser pastor, tá tudo bem eu ser cristão, mas eu continuar sendo alguém que manifesta a glória de Deus, sendo referência naquilo que eu faço, fazendo isso com diligência, com amor e com unção. Cara, tem muita gente que eu recebo testemunho, muita gente que conhece a minha história de vida, como eu entrei no Morada, já contei algumas vezes isso. Só que o que a galera não presta atenção é que essa cultura do ser santificado em todos os lugares e todos os trabalhos são santificados, já vem da Poema há um bom tempo. Eu não preciso viver do ministério em si para viver um ministério. Muito bom. E, cara, a galera pega assim, Vona, conta testemunho, Vona, eu tenho sonho de viver como você, eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção. Cara, antes de acontecer minha entrada no Morada, que foi por revelação, eu vivi anos da minha vida, primeiramente, trabalhando sem rumo, achando que eu tinha que fazer o que eu estava fazendo ali para poder ter algum recurso, para que futuramente esse recurso pudesse sustentar e me alavancar para o ministério, ou menos que isso. Até que eu entrei num período, eu conheci essa visão, eu conheci essa verdade bíblica. Então, eu fui para o tipo de trabalho mais simples que eu já tive na minha vida. Eu era da indústria, eu era da metalurgia. Caí num supermercado. Eu fiquei 5 anos lá. Nesses 5 anos foi onde eu mais tive que aprender a valorizar e dar testemunho dentro de onde eu estava. Eu valorizei, dei testemunho. Quando eu fui sair, eu pedi, cara, vocês conseguem me mandar embora? Me pediram para ficar, me prometeram até cargo, porque eu estava cumprindo o meu papel lá dentro. Quando eu entendi isso, Jesus veio com a revelação. Demorou meses para poder concluir a minha ida para o Morada. Eu fiz o meu papel bem feito onde eu estava. Glória a Deus. Eu cumpri um ciclo onde eu estava. E se não existisse Morada, eu já estava entendendo que onde eu estivesse, eu precisava exercer um papel de luz. Justo. Eu precisava fazer com paixão. Lógico, a minha mentalidade hoje é muito mais expandida. Mas eu entendi isso,
Após entender isso, Jesus me direcionou para onde eu estou hoje. E hoje a gente, tanto musicalmente, quanto como podcast, enfim, como outras plataformas de mídia, a gente exerce ministério Só que é hoje. importante ressaltar que não necessariamente as pessoas precisam ter a mudança de vida que você teve. Não, isso é o meu testemunho. Sim. E é interessante que eu tive que viver essa experiência de ser pleno aonde eu estava, totalmente fora de um ministério. Até porque, estatisticamente, 5% das pessoas que estão numa igreja acabam trabalhando na igreja como ministério. Sim. Não passa desse número. É. Então, se eu tenho 500 pessoas dentro da minha igreja, é muito difícil eu ter mais do que 25 que vão trabalhar integralmente. O que eu faço com o resto dos 95%? Eu fico prometendo uma vida ministerial. Exatamente. Sendo A que pessoa Deus vive pode ter uma outros vida planos. inteira É isso. pautada numa pseudopromessa. Então, eu acho que isso é importante até de ser falado mais, porque isso dá sentido até mesmo de, cara, é bacana eu não só dar voz para as pessoas que vivem uma vida integral ministerialmente, mas começar a levantar as pessoas que estão dentro Com do mercado de certeza. trabalho e que tem uma mensagem profética, certeza. revelação do alto e testemunho lá dentro, para também terem uma voz. certeza. Sem essa teologia coach do caramba, de você é um campeão, esse maniqueísmo espiritual de Deus vai te fazer prosperar, porque aí você vai pro outro triunfalismo. lado. É um triunfalismo de retardado, que é tipo, você vai pro outro lado, fala. Outra coisa, seja um ótimo profissional. Não adianta você É também, isso. porque eu vou falar de Jesus para todo mundo no meu trabalho, mas você está fazendo o seu trabalho porco, então não vai adiantar nada. Não, Jesus e tem aí que você falar em conta todas as apenas, áreas. você vira um egípcio. Porque é a sacada de como Moisés tentou lidar com Deus. Então, quando Moisés vê a sarça ardente, a primeira pergunta que ele faz para a sarça é o quê? Qual o seu nome? Só que essa pergunta para um egípcio da realeza, ela tem um contexto. Um egípcio, ele controlava um Deus pelo nome do Deus. Então, o Deus, ele era um dispositivo. Putz, estou precisando de chuva. Ei, Deus da chuva. Deus da chuva. Estou precisando de fertilidade. Deus da fertilidade. Então, ele chega e fala assim, tá bom, qual o seu nome para eu saber como é que eu relaciono com você? E o nosso relacionamento é um relacionamento de uso. Qual é a resposta que Deus dá? Eu sou quem eu sou. E existe um contexto na resposta que é, queridão, aqui não. Não é você que me chama, é eu que te chamo. É eu que te encontro. É eu que dou a ordem aqui. Não é você que me ativa, é eu que ativo você. Não é essa questão de você vai me acionar, eu vou acionar você e você vai fazer o que eu estou pedindo. Tanto que Moisés começa o quê? Moisés começa a receber pedidos de Deus. Deus egípcio não pede nada. Eu peço por Deus. E aí eu oferto para pagar meu pedido. E a lógica é inversa. É Deus pedindo, é Deus pedindo, é Deus ordenando. E Moisés, caramba, mano. Então eu começo a promover uma mentalidade na gente de tratar Deus como se eu fosse um egípcio. Deixa eu acionar o nome de Deus para ter a prosperidade no meu Exato. trabalho. Deixa eu encontrar Deus porque aí eu vou ser bem sucedido. E aí eu começo a tratar Deus como se ele fosse um ídolo maniqueísta. Sendo que é o contrário. Eu ouço de Deus para agir porque quem manda é ele. Então a lógica é invertida. Não é eu que aciono ele, é ele que me aciona. Ele me contata, ele me pede, eu obedeço. Não é eu que peço, ofereço alguém em troca e obedeço a ele. Então essa lógica é uma lógica que o principal armadilha desse triunfalismo que a gente está repetindo é que toda vez que a gente vai falar de negócios e vai falar de espiritualidade, vai falar de trabalho e teologia do trabalho, eu começo a ser lentamente jogado para esse triunfalismo, para essa teologia da performance do Senhor te quer um campeão. O Senhor vai te fazer crescer. Fala. É aí que tá, é inalcançável. Completamente. É aí que tem tanta gente desviada, é aí que tem tanta gente sem raiz. Desanimada, porque, cara, é algo irreal. É real. Inalcançável. É real. Inalcançável. É uma teologia que não faz nenhum sentido.